aí, Jeff, vamos bater um papo sobre 2020? O que você acha? Vamos, claro. Essa é a intenção, né? Então, antes de mais nada, sejam todos bem-vindos, né? Tanto do teu perfil quanto do meu. E espero que vocês gostem desse nosso bate-papo, como que você mesmo disse, querida Tiffany. Uma conversa solta, né? Eu acho que esse é um ponto bem interessante para a gente ressaltar, porque dá para a gente colocar aí uma conversa simples, sem perder aí bastante o conteúdo, mas uma coisa leve, apesar de todo esse enredo de 2020, que não tem tanta leveza assim, né? Então, acho que seria interessante, querida Tiffany, que você também, para mim, está em HD, com lindos olhos verdes maravilhosos. Vamos competir quem tem o olho mais bonito, Jeff. Bonitinho. Você fazer uma abertura aí, né? Já que você deu esse start aí da nossa live, falar um pouquinho sobre esse cenário de 2020, aí a parte astrológica, depois eu falar um pouquinho da parte espiritual. Imagino que muitas pessoas que acompanham o teu Instagram não me conheçam, né? Por mais que a gente tenha feito a divulgação, e também o pessoal que me acompanha também, por mais que seja divulgado, a gente sempre está colocando uma coisa, divulgando as nossas coisas nos nossos Instagrams, né, nos nossos perfis, também não conheço de você. Então, acho que talvez essa é uma super breve apresentação, e também da minha parte, e depois a gente pode trazer essa parte astrológica, depois o espiritual, para a gente conseguir encaixar nessa 1 hora aí, né? Maravilha, Jeff. E você fica aí olhando no tempo, porque eu nem relógio não tenho. É tão lesada que nem Tá relógio eu bom, não trouxe. tá bom, pode deixar. Vou colocar aqui. Pelo amor de Deus, alguém me organiza. Amados, bem-vindos, então, né? Tanto o meu pessoal quanto o pessoal do Jeff. Eu sou a Tiffany Justo, para quem ainda não me conhecia. Sou astróloga e um ser vivente, né? Nessa experiência espiritual, material, física, louca também. Uma perdida e um machado, eu diria, né? Tentando navegar o ano de 2020 com alguma ajuda. Eu digo que eu roubo, né? Eu tô roubando. O pessoal fala, nossa, você tá tão calma. Eu falo, porque eu roubo, né? Eu tenho as informações, então... Você tá com cola, né? Você tá com cola, total, né? Total. Eu fico imaginando se eu não tivesse a cola astrológica, Jeff, aí sim ia ser minha evolução espiritual. Eu queria ver se eu tô evoluída mesmo, né? Enfim, a minha também, minha cola espiritual também. Então, assim, sou muito grata, né, por ter essa abertura aí, né? Eu falo que a astrologia que me achou e não eu que achei a astrologia, né? Ela que me escolheu e não ao contrário. Bom, então, para quem não conhece, sou astróloga, tenho esse canal e tenho falado muito do ano de 2020, na verdade, desde 2019, né? O meu povo aí, né, meus amados, me acompanham, já sabem que desde o ano passado, Jeff, eu estava comentando, e você bem sabe que a gente é comadre, eu e o Jeff é comadre de WhatsApp, né? Muito. De áudio. Muito. Cada fofoca, vários podcasts, astrológicas. Fofoca astrológica espiritual, é uma coisa de louco, né, Jeff? Sim. Então, o pessoal, né, vem acompanhando, porque o que acontece que a gente tem aqui, Jeff, essa configuração astrológica, né, de 2000 e... Na verdade, que começou, a gente pode puxar de 2008, que começou, quando eu digo que Plutão entrou em Capricórnio e teve o colapso, né, do sistema financeiro de imóveis lá nos Estados Unidos, e que, enfim, deu todo... Foi ali o começo, né, das instituições serem colapsadas mesmo, né? Porque o Capricórnio, o signo de Capricórnio, ele é um signo que fala de estruturas antigas, conservadoras e tradicionais. Lembrando aqui que não tem signo bom, não tem signo ruim, né? Toda energia pode ir para a luz ou para a sombra. E quando a gente tem uma concentração muito grande em uma energia, a tendência é que aquilo vá para a sombra, né? A gente vai ver a sombra daquela energia. E é isso que a gente está tendo agora em Capricórnio. Por isso que quando Plutão entrou em Capricórnio, começou essa trama que a gente está vivendo agora, só para dar esse start, né, que foi quando Plutão entrou em Capricórnio, porque ele ainda está em Capricórnio. Só que o que acontece? Em 2018, veio uma gangue se unir a Plutão em Capricórnio. Uma gangue fofa, eu digo. Um povo bem assim, light. Bem tranquilo, bem light. Povo aquele, sabe aquele velho que entra assim, que só dele entrar, você já dá uma travada assim?
Foi bem isso, assim, Saturno entrou em Capricórnio em 2018 e a gente viu a onda do conservadorismo se alastrar cada vez mais, porque já estava a tendência, né? Em 2018 tiveram as eleições e pelo mundo todo a gente viu a extrema-direita subir, porque né? a energia de Capricórnio, quando ela se sente ameaçada, a defesa dela é: você é estrangeiro, eu não gosto de você, se afaste de mim, sabe? Então e é isso que a gente vê, né? Cada um pro seu lado, assim. Então, essa energia começou a ser ativada. Aí, o que acontece? Eu já estava dizendo para o pessoal que o quê? Entrando os planetas, né, o resto, Júpiter, que entra em Capricórnio, e os eclipses começaram a acontecer nesse eixo também, formou um cenário absurdo de concentração na energia de Capricórnio. E esses planetas todos se encontrando, sem muito detalhe aqui, mas todos esses planetas se encontrando ali em Capricórnio, né? Plutão, Júpiter, Saturno e os eclipses ativando, estão fechando ciclos muito longos, tá? Então, por isso que nós estamos tendo tanta energia. O que acontece? O que é a astrologia? São as leis herméticas, né, Jeff? O que está em cima é como o que está embaixo. O que está dentro é como o que está fora. Então, quando o céu dança de maneira tensa, aqui embaixo a gente tem que se virar. Conforme a música, né? Exato, exatamente. Então, quando o céu tá gostoso lá em cima, a gente vive um período próspero aqui embaixo. Quando tá tenso lá, é simplesmente um espelho. E o que acontece? Ciclos foi bem quando deu o coronavírus lá, fechou um ciclo de Saturno e Plutão, que são ciclos aí de 35 a 39 anos. O eclipse que aconteceu 26 de dezembro foi bem ali e foi no Oriente, onde eu estava, aliás, assisti esse eclipse solar lá da Índia, caiu lá na Ásia, né? Bem no lugar onde eu estava, que foi ali, Wuhan, onde começou. Então, essas ativações, só para, né, dar aquela resumida, trouxeram esse ciclo de 30 e poucos anos que se fecha. Nós temos outros ciclos, né, que é Júpiter e Plutão, que é a cada 13 anos, que também está acontecendo esse ano, em 3 momentos, né, abril, junho e dezembro, e novembro. E vamos ter, ainda tem muitos em 2020, gente. Em dezembro... Só está começando. Só está começando um Master Blaster ciclo, que é Júpiter e Saturno, que a gente poderia falar assim, 20 anos, ok, menos do que o outro, mas não. Por quê? Júpiter e Saturno é super importante, porque quando eles se encontram, né, os antigos já diziam, quando a gente vê Júpiter e Saturno se encontrar no céu, mudanças sociais estão por vir, tá? Dizem que a estrela de Belém, né, mito, que a estrela de Belém era essa conjunção acontecendo ali no céu, tá? Então, o que acontece é que esse ciclo em particular é um ciclo de 20, que na verdade é um subciclo de um ciclo de 200 anos que vai se fechar agora. Então, a gente está fechando tanto ciclo e ainda tem muito por vir. Essa é a notícia um pouco tensa que o pessoal não quer ouvir. Que as pessoas estão querendo que acabe, né? Gostou? Você viu? Gostei. Me chamaram disso, eu achei o máximo. A coisa mais bonita que você já viu que chamaram. Adorei, vou mudar meu nome no Instagram. Eu também. @Anjo do Apocalipse. Então, assim, para dar aquela resumida, nós estamos num processo de fechamento de ciclos. Por que tá tudo tão tenso? Porque tem todo um jeito de viver que tá acabando, Jeff. E é um jeito de viver na matéria, porque é um ciclo que fecha, é um ciclo de terra, o ciclo que abre é um ciclo de ar. Então, nos últimos 200 anos, desde a Revolução Industrial, a gente foi pautado pelo ter, pelos recursos, por cavucar a terra e construir coisas e fazer objetos, e eles são meus. Segurar, né? E tudo bem, porque a energia de terra tá tudo bem, quando ela tá no equilíbrio, mas a gente, né, tudo desequilibrado nesse planeta de evolução. E aí, ciclo de ar é o quê? É o que a gente está vivendo agora. Começando nessa transição que já começou com o negócio de Uber, de já não mais querer ter um carro, de já não querer ter, do Airbnb, de já, né, não vamos comprar uma casa. Home office. Tudo. E agora isso daí só vai aumentar. Então, assim, essa é uma breve, já cansei de falar, Genial. É uma breve introdução. Nossa, disso daí, né, do que ainda tá por vir, né, eu posso depois até comentar sobre os períodos, os meses e tal, mas só para vocês entenderem, né, não tá perto de acabar. É a notícia que eu não queria dar, tá? A gente vai começar a ver uma luz no fim do túnel, preparem-se, tambores, socorro, lá para abril de 2021, tá? Começar
ver luz no fim do túnel. Em 21. 21! Não falei errado abril do mês passado, não. Tá bom, tá ótimo. Ai, Jeff. E aí, então é essa a minha visão. Acho que agora a gente pode passar a bola para você contar um pouquinho pra gente, Claro, né? claro. Não esquece de se apresentar de como você é glorioso, maravilhoso. É Sagitário com ascendente em Leão, tá? Complicado também. Fogo, né? Negócio Maravilhoso. pega fogo, né? Pega fogo. Bonitinha. Bom, maravilhoso, Tiffany, porque eu venho até falando com o pessoal aqui no meu próprio Instagram e quantas pessoas já te indiquei, né, que passam comigo, né, e continuo indicando, só que cada vez mais o anjo do Apocalipse está mais conhecido, então o negócio está ficando... Vai, você para de me colar em cima, você para com isso. Tá ficando complicado, mas continuo indicando, minha querida amiga. Pera, deixa eu falar só uma coisinha aqui antes. Eu fiz regressão com o Jeff e eu queria fazer um relato, se der tempo nessa live, hein? Se der tempo, a gente alcança aí. Senão, na próxima, a gente faz. Eu preciso fazer esse relato, pelo amor de Deus. Que é bafônico, assim, ó. É de vocês sentarem e comerem pipoca. E a gente até combinou, né, no futuro aqui próximo, para você depois a gente gravar, porque a gente já fez esse relato, mas a gente retoma ele, né? Eu e a Tiffany, isso não veio ao público, né? Bom, então acho que uma coisa importante para quem não me conhece, né? Eu sou terapeuta holístico, trabalho com uma ferramenta chamada psicoterapia reencarnacionista. Tive muitas formações no meio holístico. E tudo começa meio que assim, quando eu era criança, eu tinha experiências projetivas, eu saía fora do corpo lúcido, só que eu era apenas uma criança, e criança mesmo, 3, 4, 5 anos, então tinha muito problema para dormir, né? Porque aquelas projeções eram verdadeiros pesadelos, né? Então, dei muito trabalho, assim, inicialmente. Tinha contatos com os mentores espirituais, então, nos dias que se passavam, eu, ainda bem criancinha, falava com a minha mãe, que eu tinha conversado com ela, que ela foi lá no quarto à noite conversar comigo, e minha mãe não tinha ido no quarto, não tinha feito nada. Minha mãe, tá, eu fui e tal. E aí, então, na época, ela procura um centro espírita, e lá no centro espírita dizem que era realmente a mediunidade, estava aberta, tal, e que depois ia fechar isso. Acaba fechando mesmo, não tem mais nenhum contato assim ostensivo com a mediunidade, também nem projeções lúcidas, porque eu só fui saber que isso era projeção lá na frente, né? Porque esses pesadelos de criança, na verdade, eram projeções, né? E aí, em 2008, estou fechando aí um ciclo de 28 anos. Olha lá, 2008, né? Boa. Não é? Olha que gancho, hein? Tá vendo? E aí, então, aí eu retomo. Isso acontece comigo com uma força muito grande, as projeções astrais, então saindo assim com uma frequência grande, me vendo fora do corpo e tendo contato com o mundo espiritual, ostensivamente, assim, sabe? Inclusive, até escrevi um pequeno livro sobre isso, tem lá no meu site também. Para quem quiser, é só pegar lá no meu Instagram, no Linktree ali, aí tem os tópicos, né? E é umas histórias, você já me contou algumas histórias que é, assim, uma coisa incrível, assim, é bem maravilhoso, Sim. bem louco, assim. Sim, são muito incríveis mesmo, e isso mudou a minha vida, né? Ter essa oportunidade de experimentar isso adulto me trouxe consciência desse aí, com capacidade e adulto, conseguir entender essa parte invisível, o mundo espiritual, né? Então, tive muitas interações fora do corpo com entidades desencarnadas, pessoas que desencarnaram e que estavam no duplo da Terra, e fiz muita assistência espiritual, mandando essas pessoas, intermediando essas pessoas para os planos mais sutis, então, possibilitando que elas
seguissem a jornada de volta para o nosso lar, de volta para a nossa casa espiritual. Então, tive muitas experiências dessas. Tem, até hoje, até umas 2 semanas atrás, mais ou menos, eu tive uma experiência bem interessante com uma projeção que eu tive com um espírito que tinha se suicidado. Mas depois isso, uma outra oportunidade, a gente pode conversar. E então fui cada vez mais tendo essas experiências, e junto com a psicoterapia reencarnacionista, que foi basicamente a estrutura de eu ter cada vez mais essas informações do mundo espiritual, do nosso histórico imortal, né? Entendendo que nós literalmente somos espíritos e que estamos mais uma encarnação aqui. Essa não é a primeira encarnação, tá? A gente já viveu muitas histórias, sendo nesse planeta ou em qualquer outro planeta, porque a gente está falando de o infinito da criação divina, e também o que eu consigo, diante de todas essas minhas experiências, em quase 10 anos trabalhando com a psicoterapia reencarnacionista, eu consigo também ter um vislumbre que, de alguma forma, no mundo espiritual, os mentores espirituais que nos acompanham há muitas encarnações, eles trabalham com algum tipo de simulação suspensa, vamos dizer assim, no mundo espiritual, mesmo não estando encarnado aqui na matéria. Eles trabalham com uma simulação de encarnação no mundo espiritual. Como se lá no mundo espiritual, a gente desencarnado, em algum estado alterado de consciência, os mentores fizessem algum trabalho que fosse uma simulação como se tivesse encarnado aqui na matéria. Sendo como se fosse muito, muito real, a ponto de, como se fosse o Matrix, sabe? Jeff, será que eu tô lá? Exatamente. Ai, Jeff, agora você me deixou super confusa. Será que eu tô lá ou eu tô aqui? Ai, Jeff, Jeff, não vou dormir. Esse é um ponto muito legal, porque faz a gente pensar, será que a gente não tá lá nessa simulação? Ai, Jeff, fudeu, achei que já tava aqui, já tava indo embora. Mas assim, sinceramente, né, o que eu sinto e o que eu entendo, a gente está aqui mesmo, nós estamos encarnados. Tá? Mas a gente está falando de possibilidades divinas, N possibilidades, né? Infinitas possibilidades de experiência na criação divina. Nós vamos colocar 2 trilhões de galáxias, bilhões, trilhões de galáxias, né? A gente pensar só na nossa galáxia, não, Jeff, com milhões de sistemas solares, né? Então, ninguém tem uma verdade absoluta. E você sabe, Jeff, é melhor até eu colocar aqui, porque é uma coisa que eu não falo no meu canal, né? Então, assim, eu queria até comentar aqui com o pessoal que eu tenho todo esse lado espiritual que eu acabo não comentando. Porque eu não quero que fiquem me pegando de é médium e tal, não sei o quê, né? Mas eu prefiro, né, o meu lado aquariano, ascendente em aquário, que seja vista mesmo pelo lado intelectual. Mas como a gente está aqui nessa live de tricotar, né? E espiritualidade também? Isso, exato. Então, o que acontece? Não só eu concordo com tudo e absolutamente tudo que você está falando, eu acredito que a nossa consciência ela é tão ampla que o nosso eu aqui ele é muito pequeno para enxergar tudo. Então, eu prefiro nem definir, né? Porque a gente está tão limitado nesse momento no corpo humano que a gente não tem a capacidade de acessar essa consciência maior. Mas o que eu digo, assim, como taurina, né? Experiência da matéria, para eu acreditar em alguma coisa, eu tenho que experienciar essa coisa, tá? Então, eu só acredito no mundo espiritual ou nisso, apesar de ter a lua em peixes, né, e ser bem assim, porque eu vi e eu provei, né? Você bem sabe que o Jeff conhece todos os meus vislumbres, né? Essa coisa de projeção astral eu também sempre tive. E assim, é uma coisa, fora, né, enfim, 1000 coisas aí desse que eu prefiro nem entrar muito, mas eu acredito em tudo que você fala, porque também tive essas experiências e ainda tenho com força absurda. Sou muito amparada pelos meus mentores também, que sempre se mostram presentes de maneiras diversas, né?
Então, tudo que o Jeff fala, eu assino embaixo, porque eu tenho essa experiência também, mas acabo sempre indo mais pelo viés intelectual para não dar margem de... Né? Cada um eu acho que tem uma abordagem, né? Então eu prefiro, mas que eu adoro, mas eu tenho cada história. Gente, um dia eu vou fazer um dia a gente faz, Jeff. Vamos fazer. Vamos contar umas experiências muito loucas que também já tive e é fantástico, né? É muito lindo a gente ter acesso a isso, né? Desculpa te interromper, mas... Não interrompeu. Eu acho que até a gente pode ver depois o feedback, né? O retorno que a gente vai ter dos nossos seguidores, pedindo, né, ou solicitando que a gente faça outros encontros, né? Porque eu acho que compartilhar um pouco das experiências traz um aterramento, traz uma proximidade das pessoas. Não fica tão teórico, não fica uma coisa tão mecânica, fica uma coisa mais humana, né? E você falou em relação de, tipo, eu ter que experimentar. Eu consigo pensar, e até hoje eu estava atendendo, eu estou tocando o meu trabalho à distância, já era algo que eu fazia em home office já há muitos anos, né? Então, isso não mudou, né? Para mim, a gente já está fazendo essa transição, né? Sim. Como você disse, não tenho carro também, moro de aluguel, então, ou seja, tudo está aí, já estou fazendo essa transição. Aí eu acho que isso é maravilhoso, a gente ir se desapegando. E essa é uma das medidas fundamentais para você fazer a transição, para você se iluminar, o desapego. E com certeza. Falado em tantas doutrinas ou religiões milenares, e sem dúvida, dos movimentos mais difíceis, mais desafiador para o espírito enquanto matéria. Com certeza. E a gente vem justamente para fazer esse exercício, ou seja, voltar na matéria, se apegar, para depois se desapegar. Né? Jeff, isso é perfeito. E, assim, até trazendo para esse tema de 2020, né? É esse processo que a gente tem que fazer, né? E você trazendo essa visão espiritual para a gente, né? De mostrar assim, gente, você não é só um corpinho lindo, né, de quarentena, que está aqui só para ter essa experiência de acordar, de comer, de transar, de dormir, e a vida é muito além disso. Isso é gostoso? Todo mundo gosta, né? Mas a vida, ela tem um significado muito maior, e essa visão espiritual traz pra gente. E com essa transição que a gente está vindo de um processo de matéria para um processo de ar, os nossos valores vão ter a tendência agora a ser os valores do intelecto, da mente. Não vai ser perfeito, né? Estamos ainda aqui no que a gente gosta de chamar do samsara, né, da tradição budista, que é esse ciclo eterno de nascimentos e mortes, né? Então, a salvação não está aqui, né? E tomando esse gancho do desapego, eu queria até adicionar uma coisa, porque às vezes a gente pode pensar assim, porque eu sou uma pessoa que nasci desapegada, tá? Nasci desapegada. Já é do... Você já conhece, eu acho que né? Eu tô sabendo disso daí. Chega a ser esquisito, né? Que eu tenho uma dificuldade de estar no meu corpo. Isso para mim é uma dificuldade diária, coisa esquisita. Quando eu falo para as pessoas assim, eu acho um porre ter que acordar, ter que comer, ter que viver dentro desse corpo. Eu acho assim... Eu vou falar sobre isso. Esquisito. E aí o que acontece? Que você falou agora, a partir da minha experiência, porque com certeza tem algum esquisito aí que nem eu, que o que acontece? Por ter vindo na experiência taurina, o lance do desapego não é largar tudo agora e falar assim, foda-se essa bosta toda. Vou desapegar de tudo. Só que o que acontece? Você pode também, né, tá se apegando ao desapego. E não é aí, né, Jeff? O lance é o desapego, ele é assim, dentro da matéria, dentro do estabelecer coisas, você ser desapegado delas. Você tá dentro de um relacionamento totalmente envolvido, totalmente com a pessoa, mas você ser desapegado daquilo. Isso é achar, gente, isso aí, ó, é evolução. Né? É muito fácil negar algo, ou só ser apegado àquilo, ou negar aquilo completamente, né? É fácil ficar na polaridade, mas agora estar na vida e ainda conseguir ter esse distanciamento, isso realmente é desafiador. É o tal do que o conhecido Siddhartha Gautama dizia da linha do meio. Totalmente. O equilíbrio. Então, assim, qual que é o lance? O lance é assim, tem muita gente, Titi,
que não está fazendo uma transição, não está buscando uma iluminação em determinadas situações, elas estão fugindo. Porque é muito difícil você conseguir se manter equilibrado, ou seja, na linha do meio. Ou seja, eu estou aqui na matéria, então, sim, eu tenho necessidades. Então, eu vou no banheiro, eu faço xixi, faço cocô, eu tenho que comer, eu tenho que tomar banho, eu tenho que morar em algum lugar, eu vou precisar trabalhar, eu vou precisar de dinheiro, eu vou me interessar por uma pessoa, eu vou ter instintos sexuais e todo aquele caminhão de coisa que vem com a encarnação, né? Então, sair correndo de tudo isso e ir para um monastério ou se esconder pode ser o caminho mais fácil, tá? Mas nem sempre o caminho mais fácil é o caminho que você tem que transitar. Claro, e é o caminho para alguns. Para alguns vai ser o caminho do monastério nessa encarnação. Para alguns vai ser o caminho, mas para alguns pode ser simplesmente, né? E eu quero até que depois você fale sobre isso, Jeff. Como a gente tem a tendência a encarnar e fazer a mesma merda sempre, né? Que a gente vê isso no mapa astral, né? A gente vê isso. Então, assim, a gente tem a tendência. É que eu não quero fugir do tópico 2020, assim, porque eu quero ver a tua visão de 2020, mas eu sou meio disperso, o pessoal já conhece, até brigam comigo. Não, mas tudo bem. Acho que dá para a gente colocar isso também. Junta que nós trazemos uma tendência, um padrão de experiências. Essas experiências que está no mapa astral. Isso, exatamente, que a gente pode decodificar também através do mapa astral. E pela a minha linha, dá para decodificar através dos mentores espirituais nas regressões terapêuticas, como você mesmo passou, trazendo um histórico de nós. A gente vai para um nível maior, que seria a gente conseguir, pelo gerenciamento dos mentores espirituais, então, nessa linha que eu trabalho, trazerem o que a gente precisa enxergar. Olha, somente o que está dentro do planejamento kármico ou da programação encarnatória, para que a pessoa consiga ter um nível de autoconhecimento muito mais profundo e conseguir entender como que ela funciona. Porque a nossa jornada aqui, novamente, nessa encarnação, é conseguir fazer um autoconhecimento profundo e fazer o melhor possível o que ela tiver de ferramenta, de instrução. Como você está aí com os seus instrumentos astrológicos, você está colando. Desculpa. Cada um se vira, né, como pode, né, Jeff? Claro, claro. Eu também estou colando. Tá? Estou colando porque, em algum nível, eu estou aproveitando com a terapia dos outros, né, o meu trabalho, e também com a terapia que foi feita para mim. Então, as informações que eu trouxe, estou trabalhando essas informações para que... E, na verdade, uma coisa que também é muito interessante é entender que todas essas informações já estão dentro da gente. Sim. O grande lance da dificuldade é assim, elas estão num nível inconsciente, estão lá no fundo, vamos dizer assim, lá no coração espiritual. Só que, principalmente no Ocidente, tá? Não que no Oriente, assim, se dividir Ocidente e Oriente, né? Mas não que no Oriente, hoje a parte asiática oriental, ela está tão materializada quanto no Ocidente, né? Então, vocês vão pensar assim, na Índia, a Índia tem bomba nuclear. Sim, então, sim. A Índia antiga já não é mais a Índia. Claro, mas assim, só abrindo esse parênteses, como estive lá recentemente, né, e foi incrível, eu tô com saudade, né, tenho que comentar que realmente é um lugar que já está ocidentalizado, né, já cagaram a Índia, basicamente. Eu só que falo as coisas, o Jeff é todo bonitinho, fala tudo bonitinho, né, eu sou a bocuda aqui. Eu também falo. Só que assim, a energia, só para fazer esse parênteses, né? Mas a energia de lá, gente, é algo assim... o povo é diferenciado, viu? Claro, sim. Tudo também que nem gente como a gente e também todo da matéria, todos os mesmos problemas também. Mas é realmente outra vibração. Mas enfim, desculpa te cortar, só queria te falar porque é realmente uma experiência muito fantástica. Não, e até mesmo a Índia foi o berço da parte da conexão até do mundo espiritual, os grandes rishis, né? Toda a história da Índia antiga, as medicinas indianas, né, que de lá vieram. Então, assim, e outra, uma cultura milenar.
diferente de se a gente pegar uma cultura brasileira, que Claro. tem 500 anos e que é tudo um amálgama, né? A gente não tem tanta identidade, e lá você tem milhares de anos ali da civilização, né? Da indiana, né? Então, assim, acho que uma coisa bem interessante que é assim, né? Só para fazer aquele link, que muitas vezes, então, a pessoa vai lá e, quando ela encaixa de novo no corpo, ela traz aquele histórico ali no inconsciente, é muito forte ainda, e aí a vida vai seguindo, chega um ponto que ela se depara de novo com aquele deadline, aquele ponto-chave, o pico do desafio. Nesse momento, ela pode ir pelo A ou pelo B. O A é o caminho que o bicho vai pegar, porque nesse A é ainda a lição de casa que ela não está conseguindo contemplar nas últimas encarnações. Então, ela inconscientemente sabe que aí o bicho vai pegar, ali pode dar merda, vamos dizer, ou eu sofri muito. Olha, estou te ajudando, tá? Obrigada. Agora, o caminho B, esse caminho, inconscientemente, você já conhece. Esse caminho você já é fera. Tipo assim, você já é pós-graduada, doutorado, mestrado e sabe-se lá o quê. Tá? PhD e tudo mais. Então, você pode ir por esse caminho, não como o meu chamado, entendeu? Aquele meu chamado. E sim, como se você fosse tendenciado, o caminho que você já sabe. E aí, quando você desencarna, você chega lá no mundo espiritual. Aí você lembra aquele momento lá que teve o 2020? É isso que eu quero falar. Eu vou trazer esse ponto agora. Fica calma. Então, o 2020 podia ser aquele momento para que você pudesse fazer aquele caminho que era o caminho que você não está conseguindo fazer nas últimas encarnações. Tá? Perfeito. Então, vou falar um pouquinho aí no sentido espiritual, como que eu vejo o 2020, e depois você acrescenta outras visões astrológicas. Né? Bom, estou vendo esse 2020 como, para a nossa geração, realmente, e para quem tem uma concepção espiritualista, né? Então, é importante aqui frisar que, bom, eu não tenho nenhuma religião, nenhuma doutrina, nenhuma filosofia, a Tiffany também tem uma afinidade pelo budismo, mas sou um ser livre, né? Livre, eu sou um ser livre, né, Jeff? Não consigo, Jeff. Ninguém me prende, Jeff. Ninguém consegue, Jeff. Eu também. Tive sérios problemas na infância e na pré-adolescência com um lance de religião, tanto que eu quebrei várias coisas numa idade aí que... Ai, Jeff, tudo doido. Não deu tudo doido para os meus pais, né? Não deu. Só doideira. Coitado da minha mãe e do meu pai, mas mais da minha mãe, porque ficava mais próxima, né? Tadinha, minha mãe é uma santa. Essa, quando eu desencarnar, minha mãe, se você estiver vendo aí, o lugarzinho lá no nosso lar já está preparado, que só de ter me aguentado na infância já... Você nem sabe quem quer. Vários karmas. Minha mãe também, viu? Minha mãe também. Ela ganhou vários karma coins ali. Karma coins. E esse é até um ponto interessante, né? Porque, assim, muitos analistas já olham para essa questão da moeda virtual, né? Das criptomoedas, né? Sim. E isso, no futuro, vai ser uma realidade. Então, entrada de urânio em touro. Na verdade, já é uma realidade. Se for pegar hoje um Bitcoin... Sem falar, Jeff, olha essa crise da pandemia, que a gente vai parar de usar dinheiro porque ninguém quer encostar no dinheiro. Isso, exatamente. Todo mundo sendo obrigado a tirar CPF para receber auxílio emergencial pelo online. Entendeu? Como o Aquário e o Capricórnio estão em guerra. Porque é isso, querendo manter o antigo... Né? E o novo querendo entrar. E esse ano de 2020 fica nisso, entre e sai. Por isso que é tudo isso daí que a gente está vivendo. E a coisa vem se formando, não é da noite para o dia, lógico, né? Sim. Se você for pegar as pessoas que realmente não estavam com tempo para olhar para isso, mesmo a gente que tem essa conexão, mesmo que você já estava meio cantando essa bola, até meses antes de sequer explodir aqui, ou mesmo lá na China virar a público, né? Porque lá é uma nação comunista, fechada, né? Não dá para saber quanto realmente eles seguraram essa informação para o mundo, né? Total. Então tem esse problema também. Mesmo assim, para a gente teve um impacto de tipo, porra, caramba, né? Isso aqui estourou
meio que de repente, mas não foi de repente. Tá? Esse, acho que é um ponto bem legal espiritual, que é o quanto que a gente está assim, com força, evitando olhar as coisas que a gente precisa olhar. E eu acho que esse 2020 ele vem tipo trombada de caminhão de frente, sabe? Para sacudir tudo, jogar tudo para cima, depois você recolher tudo e falar, bom, o que eu posso fazer disso? É claro que agora a gente, diante dessa situação, muitas das coisas a gente só tem que esperar, fazer a nossa parte, aguardar que esse processo consiga se amenizar, as pessoas consigam ir voltando para a vida com uma série de restrições, o mundo não pode parar. Bom, eu até quero dar um parecer aqui para as pessoas que nos acompanham, que a gente vai superar isso também, a vida vai seguir, gente, o mundo não vai acabar. Isso, a gente vai seguir. E entendam o seguinte, o mundo não acaba, tá? O que pode acabar em algum momento é a humanidade, a civilização. Tá? O planeta está em quatro... Adoro! Então, gente, calma, o mundinho fica lá. Vocês podem morrer tudo, mas o mundo continua. O planeta Terra continua. Da mão... Estamos tremendo agora aqui, já. Desligaram a live. Estão saindo em massa, né? Mas para lembrar que, assim, né, a expressão do mundo, né, o mundo vai acabar, gente, o mundo não vai... Pode ser que um momento acabe, mas não é agora. Claro, se a gente fizer uma guerra nuclear, aí talvez o mundo pode dar uma quebrada no processo. Mas o planeta está aí, segundo os estudos científicos, há mais de 4,5 bilhões de anos. Né? A civilização humana está coisa pequenininha aí de algumas décadas, alguns milhares, 300 mil anos, se não me engano, desde dos humanos aí que vieram em evolução. Ou as Atlântida, 30 mil anos, né? Lemúria, não sei. né? Não sei, tenho minhas dúvidas. Não sabemos. Quantos resets tiveram o nosso planeta, né? Não, e é isso que eu quero trazer aqui, porque eu acho importante as pessoas entenderem, né? O que é 2020? Primeiro, assim, é bom ou ruim? Começa que nem acredito em bom ou ruim, né? Porque o que acontece? Se a gente continuasse na locomotiva louca que a gente estava, numa energia yang masculina, só de fazer, atingir objetivos, destruir o planeta, foda-se, não tem problema. Eu falo, as pessoas, é como se elas jogam, né? A ideia era o quê? Vamos jogar o lixo para fora da janela e foda-se. Só que elas não percebem que o mundo, né? Só, tipo, no caso, é só isso aqui mesmo. Tudo vai para algum lugar, né? Exato. Nada desaparece. Então, nada desaparece. Então, o que eu vejo que é engraçado, é super compreensível as pessoas estarem naquele momento assim, ai meu Deus, mas eu quero sair, eu quero voltar ao mundo antigo. Mas, gente, se a gente tivesse continuado naquele mundo antigo, a gente não tinha mais 50 anos. Não tinha. Tava poluindo petróleo no mar, um monte de coisa. Rapidinho, de repente, o petróleo, né, foi a nível negativo. Coisas que nunca foram imaginadas aconteceram e tá todo mundo... Estamos sofrendo. Não tem como falar que num ano onde tem todo mundo em Capricórnio vai ser um ano gostoso, gente. Vai quebrar mesmo. Capricórnio é isso. É assim, ó, pelar tudo. É contração. Você não tem como ter um ano de tudo isso em Capricórnio, Jeff. Festa não existe. Lá em cima tá assim, aqui embaixo vai ser igual, tá? O que acontece é que em 2021 entra uma energia de aquário muito forte, que vai começar a romper tudo isso a partir de dezembro. Mas claro que não é assim, né? Aquário, melhor de aquário. Aquário tem o seu lado super negativo também. Mas o que acontece é isso. Eu acho assim, as pessoas tinham essa opção de continuar vivendo a vida que a gente estava vivendo e acabar em 50 anos, nem isso. Isso se não tivesse mais conflitos entre os países. E aí, eu acho que talvez o plano espiritual, né, amparado, porque assim, não a energia já estava disponível. Ia ser essa grande mudança. 2020 era o ano que ia ser, porque os planetas, eles fazem esse movimento e 2020 sempre seria dessa forma. O que poderia ter acontecido de diferente 2020 poderia ter se manifestado numa outra camada arquetípica. Então, o que a gente tem? A gente tem um arquétipo. O arquétipo de Capricórnio, ele tem vários graus. A gente está, nesse momento, vivendo o grau mais sombra de Capricórnio. Que é os governos, né, tem nessas questões institucionais, que eu nem vou entrar aqui nesse ponto. Essa coisa da contração. A gente está vivendo o lado mais sombrio de Capricórnio nesse momento. Se fôssemos mais evoluídos, talvez, né,
poderíamos estar vivendo, talvez, construções, elevações, né? Mas a gente não está pronto como ser humano. Eu realmente acredito que a gente tem, sim, essa bifurcação, esse livre-arbítrio de como vou lidar com a situação. Astrologicamente a gente vê, né? E aí, vai vir o trânsito. Quando você falou do caminho, eu lembrei na hora dos trânsitos astrológicos, exato. O trânsito astrológico não tem, assim, uma receita de bolo que você fala assim, olha, Plutão vai cruzar o seu ascendente, então você vai morrer, ou parir. Não. Para cada pessoa é de um jeito, de acordo com as energias que estão sendo ativadas, claro. Mas, por exemplo, uma pessoa vai ter um câncer, a outra vai virar presidente. Qual é a diferença? O livre-arbítrio e o karma. Né? O karma, lembrando, ação e reação. Tudo que a gente planta, a gente colhe e não tem jeito. O negócio fica reverberando aí na linha do tempo, na tua energia, e você vai encontrar essa energia porque você reverbera isso, né? De novo, segundo a lei hermética, né? O que está dentro é como que está fora. Então não tem escapatória. 2020, Jeff, né? Astrologicamente, eu acredito fazendo esse link espiritual, é o ponto decisivo da humanidade. E aí? Eu acredito nisso. É uma crença, né? Então, assim como você enxerga através da função astrológica, eu também, através da espiritualidade, com as experiências que eu tenho, ou como estudante da espiritualidade e por sensibilidade e mediunidade, que seja esse caminho mesmo. Eu acho que é o momento da gente, mas como um todo, né? A humanidade, porque eu posso fazer a minha parte. Cabe aqui a gente que está nesse momento aqui dessa nossa live, as pessoas que estão vendo a gente, pode olhar que lá fora, pode estar o mundo caindo, tá? O mundo lá fora está caindo, muito dessa situação você não vai poder fazer nada. O que você vai poder fazer é com o seu próprio mundo. Então, tipo, a sua lição de casa, você faz o máximo que você conseguir. Onde que está a sua capacidade? Mais do que isso, se você não puder hoje, nem amanhã e ao longo dessa encarnação, você, quando desencarnar, você não vai morrer, porque quem morre é o corpo, você continua vivinho, você vai chegar no mundo espiritual, você vai voltar para sua casa, que lá é sua casa, aqui é só uma escola temporária, né? Você pode estar vindo, indo e voltando aqui muitas vezes, mas você não é daqui, né? Você é um espírito vivendo uma vida humana, e não um humano vivendo uma vida espiritual. Sim. Então você vai conseguir... Oi, pode falar, querida. Oi, não, Jeff, é que eu queria só adicionar um ponto que você falou, que eu achei maravilhoso. Você falou assim, nós podemos fazer a nossa parte, né? Essa parte que você falou, eu quero até adicionar uma informação astrológica que é super importante. Por favor, que saindo dessa parte de Capricórnio e indo para uma energia de Aquário, é aquela coisa... Não podemos contar com esse papai governo que vai me salvar e vai me proteger, e o político que vai resgatar a minha vida. Indo principal, agora que isso quebrou, entendeu? Tá quebrando. Não podemos contar com essa ideia de um governo que salva. Mas, entrando numa ideia de Aquário agora, é o coletivo, é o que eu faço individualmente dentro do meu grupo que vai fazer toda a diferença. Eu não sei se você viu, eu posso estar falando o nome da comunidade errado, mas eu acho que é Heliópolis, que eles fizeram... Acho que foi Heliópolis. Foi, não foi? Eu vi também. Que eles não estão esperando o governo chegar lá e resolver nada, eles criaram a própria hospital de campanha, eles fizeram tudo, assim, incrível. Eles são muito organizados. E é isso. Isso é fantástico. Não é ficar reclamando, o governo não faz nada por mim, e não sei o quê. Claro, verdade, não faz nada, e a gente paga um imposto do cacete. Mas isso não isenta você de levantar a bunda da cadeira e fazer alguma coisa. Assim vale para tudo, porque tem muita gente que espera o relacionamento salvar a gente, a mamãe salvar a gente, o papai salvar a gente fica naquele papel de filhinho que quer ser salvo por um grande pai, que é Deus, que é o pai, que é o marido. E não, né? Eu acho que chegou a hora da gente adquirir essa independência de tipo, eu mudo o mundo, que é uma energia de Aquário, né? Então, só para comentar é muito importante perfeito. Que essa mentalidade, é a chave que precisa mudar urgente das pessoas serem ativas e pararem de reclamar, entendeu? Eu também reclamo, gente, eu reclamo principalmente com o plano espiritual,
Deixa eu até... Já que tem gente assistindo, vai que a energia sobe mais. Já coloca aí. Já que já sobe mais rápido, eu tô falando assim, gente, no próximo eu não quero voltar, eu quero virar mentor espiritual. Tô pleiteando uma vaga de mentor espiritual. Olha, você sabe que essa vaga, Tiffany, eu também tô concorrida, né? Concorrida. Vamos ver se tem espaço pra gente. Né? Vamos estar na mesma equipe, hein, Jeff? Por favor, que eu não quero chegar lá sozinha. Eu até acho que a gente já estava na mesma equipe antes de... Mas só que eu acho que nós estávamos como aluno, né? Quem sabe algum dia a gente se torne estagiário de mentor espiritual. Eu acho que a gente está mais... Jeff, tô dando o melhor de si aqui. Eu também, tô fazendo o meu melhor. Claro que a gente sabe que não é perfeito, mas... com toda humildade, né? Eu acho que esse 2020, ele está servindo para quem ainda estava muito resistente, ter realmente a oportunidade de se transformar. Tem muita gente ainda negando, né, isso, quer voltar violentamente ao que era 2019, né? Até as coisas ruins que eram de 2019, hoje, num outro nível de 2020, é uma coisa boa. Então, o que a pessoa odiava, estava com raiva, tu começa a rever uma série de coisas. Que são processos psicológicos, né, Jeff? O primeiro passo é a negação, né? Isso, Nada exatamente. mais normal do que a negação. É o primeiro passo. Então, é normal isso, porque isso vai arrastar muito tempo ainda, né? Então, é natural. E vai continuar em um processo de sofrimento. Então, é claro que, vamos dizer que isso é um chamado. Né? O 2020, ele é um chamado para a humanidade. Tipo assim, ó, vamos rever os conceitos, com todo esse respaldo astrológico perfeito. Tiffany, você sabe que eu não sou um conhecedor profundo dessa temática, por isso que eu utilizo a vossa excelência na matéria para me auxiliar. Adorei o vossa, tenho que dizer. Você me salva, né? A Vivi também, toda a nossa família. Eu acho que a gente, eu acho que a gente, na verdade, eu sempre me pensei, como eu não me penso como indivíduo, eu sempre me entendi como uma rede, né? Então, eu sempre passo, né? Os clientes que passam comigo que querem fazer uma terapia, eu indico para o Jeff. A pessoa que quer energia, eu indico para a Lu. A outra que quer... Entendeu? Eu vou indicando. Por quê? Porque eu tenho todas essas potencialidades e não tenho tempo para cuidar de todos. Quem sou eu? Madre Teresa agora? Salvadora? Claro que não. Por isso que eu acho que nós não somos indivíduos, né? Nós somos essa rede. Então, nós temos essa comunidade do bem, né? Assim... Que cada um tem uma... Você não precisa ser expert em astrologia, muito menos eu em reencarnação para fazer. Então isso é maravilhoso, né? A gente vai se aprimorando em algumas coisas, e até mesmo alguns treinamentos que a gente já fez antes de encarnar. Por exemplo, a minha especialidade de ter me aprofundado na psicoterapia reencarnacionista foi um chamado. Quando eu tive a oportunidade de conhecer meu professor e amigo Mauro Kiewicz, isso em 2010, eu falei, é isso. E aí, uma oportunidade que eu tive de ver no mundo espiritual que eu me preparei para isso. Ou seja, as terapias que são feitas lá no mundo espiritual, que é uma terapia reencarnacionista, eu trouxe para... Eu consegui encontrar alguém que codificou essa matéria e estou exercendo aqui, nessa encarnação. É uma programação encarnatória minha, é uma missão de alma que está sendo feita. Apesar de outras habilidades e outras linhas que eu desenvolvi também. Então, assim, encaixando, assim, que eu acho que a gente deve estar, Tiffany, por volta de talvez uns 5 a 10 minutos finais, tá? Então, fica de olho aí. Fica de olho em cima aí. Tá bom? Porque vai aparecer no teu, não vai aparecer no meu. Eu aviso, tá? eu aviso. Ai, gente, tô tensa. Você vê que quando o assunto é bom, passa rápido, né? Não, e nem começamos a falar, né, Jeff? Porque é muita coisa. Porque 2020, o que a gente nem começou a brincar de espiritualidade e astrologia aqui, né? E é um ano complexo pra caramba, né? Que eu falo que a gente tá começou, né? Temporada 1, episódio. Vai saber quantas temporadas são e episódios, né? Porque pode ser a primeira temporada de 30 episódios, né? Então, acredito. Acredito que a temporada começou, na verdade, em 2018, assim, pra ser real, assim, começou. Acho que a gente já tá no terceira temporada, né? Temporada, né? 2020, sim. Que é, assim, aquele ápice da série, sabe, assim? Sim, quando e eu acho que a série, ela vai passando em vários países, um pouquinho diferente. No Brasil, é a série mais hardcore que tem.
Concordo Ou a das absolutamente. mais. Ou a das mais. Quando a gente decidiu encarnar como brasileiro, filho, falou assim, ó, o mentor falou assim, ó, se você passar dessa, filho, você vai virar estagiário de mentor, entendeu? Não, Você eu vai tenho virar certeza, estagiário. Jeff, eu falo a mesma coisa. Eu falo assim, cara, quando eu fui descer, eu falei, ó, eu vou fazer 15 Nível encarnações em hard. uma, bora! Nível hard. Nível hard. Nós vamos fazer essa encarnação, porra, de um jeito que, meu, o mentor falou assim, você é louco, não, É isso, você não vai aguentar. Aí disse, não, eu vou, você vai ver. bora! Tamo junto, não me Eu deixa, hein? sinto isso. E Não ele me olhando deixa. assim, e a gente, e ele assim, Aí você eu me vai, identifico com essa fala. aí ele olha pro outro mentor lá e fala assim, meu, você não acredita, olha o que ela fez, meu. Aí o outro, meu, confia que vai dar certo. Ah, aquele que apoia, né? Aquele que confia na gente, né? O mentor dele, né? Porque os nossos É mentores são verdade. mentores. É Tá verdade, é bom? Não verdade, é vamos verdade. pensar que é assim, ó. É a gente, mentor e Deus, tá, gente? Pelo amor de Deus. Ah, não, tá louco, tá louco. Por isso que eu tô pleiteando as vagas, né? Pra ver se já vamos subindo pra algum lugar, pelo menos pra não Sim, encarnar na matéria, né, Jeff? sim, sim. Mas, O caminho que, em algum momento, a gente vai chegar, né? É importante com que certeza, não, a com gente certeza. Mas eu faça. acho, é isso que é legal, assim, né, Jeff? Porque, assim, a maioria das pessoas, eu às vezes tenho dificuldade, porque como a gente já... Não que eu seja uma grande experienciadora, nossa, como eu tenho conhecimento, pelo amor de Deus, né? Mas a gente que vai já estudando essas coisas, a gente começa a falar numa linguagem meio críptica, né? Que a gente... as pessoas, às vezes, elas nem têm noção. Às vezes eu me pergunto, eu falo, gente, como é que é mesmo quando você nem sabe que você é algo além da matéria? Porque eu já não sei mais o que é isso, porque a minha identificação com o plano espiritual é tão grande que, para mim, a minha vida não existe assim. A espiritualidade e o resto do tempo que eu passo fazendo coisas que não são isso. Não, A minha vida é isso. é a espiritualidade. É isso, É, só isso. e você Eu só tem esses falo sobre contatos. isso. A Você, minha vida é você, isso. você tem esses contatos, você imagina, você deita, você sai do corpo e vê o mundo espiritual. Tem contato com o mentor, tem contato com espíritos desencarnados, vai para outros planos, chega no mundo espiritual, vai para umbrais, que é, no geral, aonde que no meu caso, tá? E eu penso que é onde que mais precisa. E Sim. o meu trabalho é assistência espiritual. Jeff Então, adora ir para um umbral, isso é verdade. O Jeff já falou isso. é verdade. Fazer um rolê Pode ser lá. que eu tenha pela questão também de ter um pé no umbral também, né? Então, Claro. acho que é o caminho. Então, assim, a minha vida é espiritualidade. Então, um grande desafio também é colocar o pé no chão. Então, assim, sabe? O dia a dia, né? As coisas da matéria, o simples fazer, curtir uma comida, né? Sair com a esposa, né? Então, conciliar, tipo, eu sou um espírito, já vi outras encarnações minhas, tenho contatos com entidades, tenho sensibilidades, vejo, mas ao mesmo tempo eu estou encarnado aqui com todas as limitações e restrições como qualquer pessoa, com dificuldades, com facilidades em outros setores. Então, acho que é importante a gente ter essa percepção do 2020, a oportunidade que nós temos de renovar, de repensar. Aquele que não tinha mais tempo, que a vida era maluca, que eu estou fazendo isso, eu estou fazendo 1 bilhão de coisas ao mesmo tempo, e não está fazendo bem. Tá achando que tá detonando, só tá fazendo 1 esperando bilhão a de próxima coisas. coisa, né? Só tá, tipo, querendo cumprir tarefa, né? Não tá curtindo E nada. quase como uma fuga. Né? Então, tipo, me destruo no trabalho, me destruo no relacionamento, me destruo com, sei lá, uma ginástica maluca que eu não paro, entendeu? Só para, tipo, escapar um pouco daquilo que tá lá dentro apitando e que a pessoa tá, e não tá só evitando essa encarnação. Quando Isso, ela percebe o exato. conjunto, ou quando ela olha no mapa, fala, filha, seguinte, isso aqui já está Sim, Jeff. vindo já. Sim, sim. E Né? eu acho tão engraçado, a gente vai se desconectando, tanto que eu falo assim para as pessoas, né? Que as pessoas não gostam de ficar sozinhas. Aí eu tenho uma dificuldade de entender por que elas não gostam de ficar sozinhas. Aí eu tenho que lembrar que elas vão encontrar os monstrinhos lá de dentro, né? Só que chega um ponto, e eu já fui assim, né? Também já tive, gente. Eu sou uma pessoa normal. Eu não nasci assim, né? Saí da barriga da minha mãe e falei, gente, me dá um mapa astral para eu estudar. E cadê meu mapa? Deixa eu ver meu mapa, né? A louca, né? Passa aí, Ó, gente, vocês anotaram errado aí, né? Então, assim, tenho ainda uma experiência muito humana, obviamente sou, né, estou nesse momento, então eu sou 100% como qualquer pessoa, só que a gente tem esse acesso, né, a esse olhar, assim.
Só que as pessoas... eu esqueci o que eu tava falando. Que... Não, que das pessoas não conseguirem ficar sozinhas. Isso, obrigada. Ai, que peixe, gente. Você só faz passar vergonha na live, né, Jeff? Você tá na área do aquário total. Total. Não, e aí o que acontece? As pessoas, elas não querem passar tempo sozinhas, elas não gostam, elas querem estar sempre fazendo essas coisas do mundo lá de fora, porque elas sabem que elas vão encontrar várias coisas incômodas. Só que o que acontece? A própria meditação é esse processo de pacificar esses estados incômodos e aprender a ficar no prazer e na dor. Não é para ficar só buscando prazer. Essa é a coisa mais destrutiva que você pode fazer na sua encarnação, na sua vida. É só buscar o prazer e fugir do sofrimento. Porque tudo na vida é o equilibrar essas duas energias, né, Jeff? Não dá para só ficar, eu quero só curtir. O planeta tá do jeito que tá porque a gente só quis trabalhar o prazer, né? Sim. Só férias. E eu vou até falar uma coisa. E eu vou ressaltar. Eu até tô realmente torcendo muito para que a humanidade possa ver a beleza oculta de tudo isso. Eu sei que aqui a gente no Brasil está passando por uma tríplice crise, né? Política, econômica, financeira e também essa da pandemia. Em outros lugares também estão passando crise financeira da pandemia, mas acho que a política nesse sentido talvez ainda seja mais hardcore aqui. Então tá 20 restantes, meus amores. Tá. Acabou, Jeff. Meus amores, então desculpa, tá bom, acabou. Gente, se vocês quiserem me sigam. Falem para nós. Tem o meu manual, vai lá comprar meu manual maravilhoso de 2020. Não deu nem tempo de apresentar nada. Vamos fazer outra. Por favor, Jeff, por favor. Vamos ver se o povo pede, tem que pedir. Se não chamar, se não jogar biscoito na gente não faz, não. É isso aí.